A maioria das pessoas acredita que não muda porque ainda não encontrou a estratégia certa, o método certo, o momento certo ou a motivação certa. Elas acham que falta algo fora, mas a verdade é bem mais desconfortável e quase ninguém fala sobre isso. Se mudar fosse apenas uma questão de informação, você já teria mudado há muito tempo. Você já sabe o que precisa fazer. Você já ouviu conselhos suficientes. Você já consumiu conteúdo suficiente. Você já prometeu para si mesmo mais vezes do que consegue contar. Então, por que ainda está no mesmo lugar? Aqui vai a quebra de expectativa que quase ninguém aceita. Você não está parado porque não sabe o caminho. Você está parado porque, em algum nível, continuar assim ainda faz sentido para você. E isso não tem nada a ver com preguiça. Não tem a ver com fraqueza. E muito menos com falta de potencial. Tem a ver com algo muito mais profundo e silencioso. Toda permanência tem um benefício oculto. Mesmo as que doem. Mesmo as que frustram. Mesmo as que você diz odiar. Existe um ganho invisível em continuar exatamente como está. Um ganho que você talvez nunca tenha parado para encarar de frente. Pode ser segurança. Pode ser pertencimento. Pode ser evitar julgamento. Pode ser não correr o risco de falhar de verdade. Ou pior ainda, não correr o risco de tentar e descobrir quem você realmente seria. O problema é que enquanto você olha apenas para o que falta para mudar, você ignora completamente o que estaria em jogo se a mudança acontecesse de verdade. E é por isso que hoje não vamos falar de técnicas, não vamos falar de hábitos, não vamos falar de disciplina. Vamos falar do motivo real pelo qual a sua mente ainda prefere o conhecido, mesmo quando o conhecido machuca. Porque enquanto esse motivo não for visto com clareza, nenhuma mudança se sustenta. Existe um momento em que a mente começa a negociar com você. Não é um pensamento claro, não é uma frase direta, é uma sensação, um incômodo leve, uma pressão silenciosa. Uma voz baixa dizendo que talvez amanhã seja melhor. Você não percebe isso como sabotagem, porque ela não chega gritando, ela chega como conforto, como alívio, como descanso, como uma desculpa que parece razoável demais para ser questionada. E é exatamente aí que mora o problema. Você não está lutando contra o mundo, não está lutando contra a falta de oportunidades, não está lutando contra pessoas, sistemas ou circunstâncias. Você está lutando contra uma parte de você que aprendeu a sobreviver, mas nunca aprendeu a avançar. Essa parte não quer te destruir. Ela quer te proteger, proteger do risco, da frustração, da possibilidade de tentar e falhar. Então ela faz o que sabe fazer melhor. Ela te mantém onde você já sabe sobreviver. Repara numa coisa, sempre que você pensa em mudar de verdade, não é o medo que aparece primeiro, é o cansaço. Agora não, já é tarde. Não é o melhor momento. Quando as coisas melhorarem, essas frases não surgem do nada. Elas foram treinadas. Treinadas por anos repetindo o mesmo ciclo, prometendo mudança no futuro e escolhendo conforto no presente. E aqui vem o confronto que quase ninguém aceita. Você não está preso. Você está habituado. Habituado a um nível de dor que já não assusta mais. Habituado a uma insatisfação que virou rotina. Habituado a dizer não era para ser, antes mesmo de tentar de verdade. Existe uma diferença enorme entre não conseguir e não sustentar o desconforto de tentar por tempo suficiente. E quase todo mundo confunde as duas coisas. Você tenta um pouco e se frustra rápido. Volta para o conhecido e então conclui: isso não é para mim. Mas nunca foi falta de capacidade, foi falta de permanência. Agora presta atenção nisso, porque é importante. A mente humana prefere uma dor previsível do que um crescimento incerto. Ela prefere o problema conhecido do que a possibilidade de se tornar alguém que você ainda não reconhece. Porque crescer não dói só no esforço. Dói na identidade. Dói largar a versão antiga de você, que todo mundo já conhece, inclusive você mesmo. É por isso que quando você começa a mudar, algo dentro de você tenta puxar de volta. Não por maldade, mas por lealdade ao passado. A sua mente foi moldada para manter você vivo, não para tornar você extraordinário. E se você não entende isso, vai continuar brigando com os sintomas, em vez de enfrentar a causa. Você não precisa de mais motivação, não precisa de mais frases bonitas, nem de mais vídeos dizendo que vai dar certo. Você precisa encarar a pergunta
que quase ninguém tem coragem de responder. Tais o que eu ganho permanecendo exatamente como estou. Porque toda estagnação tem um benefício oculto. Pode ser evitar julgamento. Pode ser evitar responsabilidade. Pode ser evitar a chance de se decepcionar consigo mesmo. Enquanto esse ganho existir, qualquer mudança será só temporária. É por isso que algumas pessoas assistem conteúdos, se empolgam por alguns dias e depois voltam exatamente para o mesmo lugar. Elas não falharam. Elas foram honestas sem perceber. Elas escolheram o benefício invisível da estagnação. E aqui está o ponto mais desconfortável, mas também o mais libertador. Quando você enxerga esse padrão, ele perde força. Quando você nomeia o jogo, a mente já não consegue fingir que não sabe. A partir daqui, ou você continua no automático, ou começa a agir com consciência, e isso muda tudo. Existe uma ilusão muito comum quando o assunto é mudança. As pessoas acreditam que, primeiro, precisam se sentir prontas para agir, que em algum momento vão acordar mais confiantes, mais disciplinadas, mais motivadas. Mas isso quase nunca acontece dessa forma. A prontidão não vem antes da ação. Ela é construída durante. O problema é que a mente odeia essa lógica. Ela quer garantias antes de se mover. Quer segurança antes do esforço. Quer certeza antes do risco. E como a vida não oferece nenhuma dessas coisas, a mente prefere ficar parada. O que quase ninguém percebe é que esse padrão não começa no dinheiro, nem no trabalho, nem nos hábitos. Ele começa na forma como você aprendeu a se relacionar com desconforto. Desde cedo, você foi treinado a evitar o que dói, a buscar alívio rápido, a trocar o difícil pelo fácil sempre que possível. E isso não te torna fraco, te torna humano. Mas quando esse mecanismo passa a comandar todas as decisões importantes, ele deixa de ser proteção e vira prisão, porque crescer exige exatamente o que a mente tenta evitar. Incerteza, exposição e repetição desconfortável. Repara como isso aparece no dia a dia. Você sabe que deveria se organizar melhor financeiramente, mas evita olhar números porque isso gera ansiedade. Você sabe que deveria aprender algo novo, mas adia porque parece cansativo começar do zero. Você sabe que deveria mudar certos hábitos, mas mantém tudo igual porque agora não é o melhor momento. Não é falta de consciência, é excesso de fuga. A mente não foge do que é impossível. Ela foge do que é possível, mas exige responsabilidade. Porque quando algo é possível, não dá mais para culpar o mundo. Que assumir responsabilidade é pesado. Responsabilidade significa aceitar que, se você não mudar, o resultado também não muda. É por isso que muitas pessoas preferem acreditar que estão presas, que não tiveram chance, que a vida foi injusta. Essa narrativa dói menos do que admitir que, em vários momentos, o conforto foi escolhido conscientemente. E aqui entra um ponto que quase ninguém fala. A mente não se move por verdade. Ela se move por coerência. Ela quer manter uma história estável sobre quem você é. Se você se enxerga como alguém que sempre começa e não termina, cada nova tentativa vira uma ameaça a essa identidade. Se você se enxerga como alguém que não nasceu para isso, qualquer esforço parece inútil antes mesmo de começar. Por isso, mudar não é apenas fazer algo diferente. É sustentar uma nova versão de si mesmo, tempo suficiente para que ela se torne familiar. Isso é desconfortável, porque no início, agir diferente parece falso, forçado, artificial. Você sente que está se enganando, mas a verdade é o oposto. Você só está deixando de obedecer ao roteiro antigo. Todo novo padrão parece estranho no começo. Não porque está errado, mas porque ainda não foi repetido o bastante. O cérebro aprende por repetição, não por intenção. Você pode querer mudar profundamente, mas se suas ações diárias continuam iguais, a mente entende que nada mudou, e então ela volta a te puxar para o padrão conhecido. Não por maldade, mas por eficiência. O cérebro economiza energia mantendo hábitos antigos. Criar algo novo custa caro. É por isso que mudanças reais não são dramáticas. Elas são silenciosas. Ninguém aplaude quando você decide dizer não ao que te sabota. Ninguém percebe quando você escolhe o difícil em silêncio. Ninguém valida o esforço invisível. E é exatamente aí que a maioria desiste. Porque sem aplauso, sem resultado imediato, sem validação externa, a mente pergunta: por que continuar? A resposta para essa pergunta
não vem de fora. Ela vem de clareza interna. Clareza de que continuar no mesmo lugar já custa caro demais. Clareza de que o desconforto do crescimento é temporário, mas o desconforto da estagnação se acumula. Quando essa clareza aparece, algo muda. Você para de negociar consigo mesmo. Para de pedir permissão para mudar. Para de esperar sentir vontade. E começa a agir mesmo sem certeza. Não porque é fácil, mas porque faz sentido. E quando algo faz sentido o suficiente, a mente aprende a acompanhar. Existe um ponto em que a mudança deixa de ser um desejo e começa a se tornar uma decisão silenciosa. Não é um momento cinematográfico, não tem música épica, não tem anúncio. É interno. É quando você percebe que continuar como está já não é neutro, já não é só mais um dia, já não é depois eu vejo. É custo. Custo emocional, custo de tempo, custo de identidade. Você começa a entender que cada escolha pequena está votando em quem você vai se tornar. E isso muda o jogo. Porque a partir daqui, não dá mais para fingir que não sabe. Você passa a enxergar os momentos exatos em que a mente tenta te puxar para o automático. Aquela vontade de adiar, aquela desculpa bem formulada, aquela negociação interna que sempre termina no mesmo lugar. E pela primeira vez, você percebe isso acontecendo em tempo real. Não para se culpar, mas para escolher diferente. É aqui que muita gente sente um desconforto estranho, uma mistura de clareza com responsabilidade, porque entender muda tudo. Depois que você entende, cada repetição do padrão deixa de ser inconsciente, e isso incomoda, mas também liberta. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, não é por acaso. Algo do que foi dito tocou em você, fez sentido, trouxe um incômodo que não dá para ignorar. Então, se esse conteúdo está te ajudando a enxergar com mais clareza, deixa o like agora. Isso me mostra que esse tipo de conversa faz sentido para você e ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas, que também estão prontas para esse nível de consciência. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Aqui a gente não fala de motivação vazia, a gente fala de mente, decisão e construção real. Agora, voltando, a verdadeira virada não acontece quando você muda tudo de uma vez. Ela acontece quando você para de se abandonar nas pequenas escolhas. Quando você começa a sustentar o desconforto sem precisar fugir. Quando você aceita que crescer exige presença, não pressa. É nesse ponto que a mente começa a se reorganizar. Não porque ficou fácil, mas porque ficou claro. Você para de pedir atalhos e começa a respeitar o processo. E quando isso acontece, o futuro deixa de ser uma esperança distante e começa a ser uma consequência lógica. Talvez você tenha chegado até aqui achando que precisava de algo novo. Uma técnica diferente, um método melhor, uma resposta externa. Mas no fundo, o que faltava não era informação, era honestidade. Honestidade para admitir onde você está. Honestidade para enxergar os padrões que se repetem. Honestidade para aceitar que ninguém vai viver esse processo por você. A mente muda quando a responsabilidade deixa de ser um peso e passa a ser uma escolha. Não uma escolha grandiosa, não uma decisão dramática. Uma escolha simples, repetida e sustentada. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa anunciar mudança. Não precisa convencer o mundo. Você só precisa parar de negociar com aquilo que te mantém pequeno. O crescimento real acontece em silêncio, sem plateia, sem validação externa. A maioria das pessoas desiste porque espera sentir vontade, espera ter certeza e espera estar pronta. Mas quem constrói algo diferente age mesmo com medo, mesmo sem garantia, mesmo sem aplauso. E é exatamente isso que separa quem sobrevive de quem constrói. Se você saiu desse vídeo um pouco mais consciente do que entrou, ele já cumpriu o papel. Agora a pergunta fica com você. Você vai continuar repetindo o padrão que já conhece, ou vai sustentar o desconforto de se tornar alguém novo? A resposta não precisa ser dita. Elas aparecem nas escolhas. E se você quiser continuar esse processo, os outros vídeos do canal complementam esse aqui. Cada um aprofunda um nível diferente da mente e da forma como decisões moldam resultados. A construção não é rápida, mas é real. E ela começa exatamente onde você está.